Tem gente aí? Tem gente com fome de Deus ou não? Meu Deus, vamos lá. Pode virar esse ventilador para lá, senão ele não vai deixar eu ler as coisas aqui. Antes de abrir aqui a palavra, eu queria indicar aqui para você dois livros. Um é esse livro que a gente está lendo com todo o pessoal do Your Global Mission, que é o Jejum e a Redenção do Brasil, da Valnice Milhomes, né? Então esse livro, ele é um livro muito completo sobre a disciplina do jejum. Naquele livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá, o Luciano cita muito a Valnice, e esse livro, ele traz uma profundidade também, coisas novas a respeito do jejum e a redenção do Brasil, sobre a profecia de Joel 2, né? A Valnice fala sobre oração, jejum, é muito bom, é um livro que tem me abençoado e me edificado. Um outro livro é esse daqui, ó, eu acho que só tem esse aqui, mas eu queria falar dele, que aqui só tem esse, né? Na internet você pode achar mais, do Jonas Madureira, O Curso do Discipulado, a Doutrina da Imitação de Cristo. A gente leu esse livro, estudamos ele, acho que foi o ano passado, e foi muito bom para nós, e a gente vai aqui na igreja falar muito sobre a vida de um discípulo de Jesus, né? Então a gente quer realmente ser, né, discípulo de Jesus na nossa geração. Quantos desejam isso? Amém. Então esse livro, ele vai falar sobre o custo do discipulado. Então quando você vai construir uma obra, né, ou fazer alguma reforma, é importante você calcular o custo. Então o Jonas Madureira está falando sobre exatamente isso. Qual é o custo do discipulado? O que me custa ser um discípulo de Jesus na minha geração, né? Então o que requer de mim? Então algumas pessoas só ficam no nível de seguidor de Jesus, mesmo na igreja, nos cultos aos domingos. Então é uma vida de seguidor. Então Jesus tinha muitos seguidores, entendeu? E ainda mais na nossa geração, onde está tendo seguidores no Instagram, seguidores no YouTube, seguidores né? Jesus também teve vários seguidores, né? E teve qualificações. Um era multidão e outros eram discípulos. E aí você precisa entender qual é o nível que você quer estar. Se você quer ser apenas multidão, né, que, né, também é seguidor, mas tem um tipo de seguidor aí que é chamado de discípulo. Faz sentido? Então a igreja, ela é um lugar da família, né, de Deus, mas é um conjunto formado por discípulos de Jesus na nossa geração. Faz sentido ou não? Então Jonas Madureira, ele vai falar então como que você calcula e o que requer de você, e ele traz a doutrina da imitação de Cristo. Então, por onde eu tenho, né, passado, tenho falado sobre isso. Esse livro me ajudou muito, bem pequenininho e muito poderoso, sobre essa questão. A nossa geração, ela tem uma busca muito forte por autenticidade. Nós queremos ser autênticos, queremos, né, eu quero ser do meu jeito, então a gente faz tudo porque eu quero buscar ter uma vida autêntica, minha família tem que ser autêntica, o jeito que eu faço as coisas tem que ser autêntico. Não é assim, Senhor? Não. Para cristão, não, né? Então a gente entender que a nossa vida não deve ser uma busca frenética por autenticidade. A nossa vida precisa ser uma busca intensa por ser uma imitação. Então nós precisamos imitar Jesus. Faz sentido? Então um discípulo é aquele que imita Cristo. Então por isso Jonas Madureira, O Curso do Discipulado, a doutrina da imitação de Cristo. Então cada dia, o meu alvo para 2025 é ser mais semelhante a Jesus do que eu fui em 2024, entendeu? Eu quero me parecer mais com Ele, e esse deve ser o principal alvo nosso como crentes em Jesus. Faz sentido? Amém? Então eu acho que esse só tem uma cópia, mas está ali, mas é muito bom. Se você não achar aqui, você acha em outro lugar, e seja edificado. A gente quer distribuir bons materiais e ver uma igreja saudável em Botucatu. Quem aqui deseja isso? Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios 12.
1 Coríntios 12. Versículo 12 em diante. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Vamos ler aqui a partir do 12. 1 Coríntios 12, 12, a palavra de Deus diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também a respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Diga comigo, vontade. Tem gente aí? Vamos lá, versículo 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Uau! Vamos lá. Essa é uma palavra de 1 Coríntios, capítulo 12, falando sobre corpo. Nós estamos terminando esse mês da igreja, do primeiro ano da nossa igreja, o mês de fevereiro de 2025. E nós estamos falando sobre construindo uma igreja saudável. E hoje eu quero falar com você sobre um corpo saudável, né? Então, queridos, existe sabedoria em entendermos a realidade de um corpo saudável. Existe sabedoria em entender que eu preciso de um corpo saudável. Então, o nosso sonho e o meu sonho aqui para Botucatu é de ver um corpo saudável surgindo a partir desse lugar. Faz sentido, sim ou não? E nós precisamos compreender então o que é essa realidade de corpo. E Paulo aqui, ele estava escrevendo essa carta. Então a gente precisa entender, antes de mergulhar aqui no texto, que o apóstolo Paulo, ele estava descrevendo isso, essa carta, e toda carta tem um remetente, né? E tem um destinatário. Então Paulo é quem está escrevendo, e o destinatário era a igreja de Coríntios. Então Paulo estava escrevendo essa igreja, a igreja de Coríntios. E a igreja, e para a gente entender o que está acontecendo aqui, por que Paulo está falando 1 Coríntios 12, do 12 em diante, que é o texto que a gente está lendo, nós precisamos entender um pouquinho do que estava acontecendo lá em Coríntios, a essa igreja que Paulo estava destinando essa carta. E a igreja de Coríntios, ela estava enfrentando sérios problemas. Era uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, mas era uma igreja que estava tendo uma diversidade de problemas. A cidade de Coríntios era um centro comercial e cultural. Era uma cidade importante, mas também era uma cidade marcada de imoralidade sexual. Era uma cidade marcada por um paganismo profundo. Então existia uma adoração a ídolos acontecendo ali em Coríntios. E isso influenciou a igreja, gerando desafios internos e espirituais, né? Desafios intensos e também espirituais. Então uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos, se a gente deseja ser um corpo saudável aqui na cidade de Botucatu, nós precisamos entender a realidade do nosso tempo, da nossa cultura,
e que existe algo da palavra de Deus que não é para nós praticarmos. Existe algo, né, não da palavra de Deus, né, que é contrário à palavra de Deus, tem a ver com a nossa cultura e que não é para a gente ter prática. Você faz sentido? Então existem coisas que não estão a favor da Bíblia e que está presente na nossa cultura e no nosso tempo, e isso não pertence a nós. E quando a gente olha aqui para a igreja de Coríntios, uma das coisas que estava acontecendo, um dos problemas era divisões e facções na igreja. Então essa igreja, ela estava dividida. Na igreja de Coríntios, um estava dizendo assim: eu sou de Paulo. Aí o outro levantava e falou assim: eu sou de Apolo. Aí o outro falou: eu sou de Pedro. E aí o outro: eu sou de Cristo, né? E a igreja estava dividindo, facciosamente. Irmãos, Deus odeia divisão. Então, desde quando nós vamos olhar para a história bíblica, Deus, ele é um Deus de aliança. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deus, ele abomina e odeia divisão, quebra de aliança. Quando você fala sobre dividir, ou há divisões, facções, isso tem a ver com prejudicar a unidade de Deus, a obra de Deus na terra. Deus, ele é um Deus de unidade. Deus é um Deus de aliança, e isso estava acontecendo, né, a divisão e facções estava tendo na igreja de Coríntios. A segunda coisa que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios, ela era uma igreja que estava sofrendo de imoralidade sexual. Então essa igreja, por causa da cultura da época, e por causa de Coríntios ser uma cidade portuária, chegando muita gente, né, muitos estavam praticando, estavam na igreja, mas praticavam ainda a imoralidade sexual. E houve até um caso, olha só que sério, houve um caso na igreja de Coríntios, de um incesto dentro da igreja. Então, dentro daquele grupo que tinham entregue a vida para Jesus, de discípulos, mas teve um incesto dentro da igreja. E Paulo começa a exortar e escrever para essa igreja que ele plantou, que deveria haver disciplina naquela igreja. Tinha que disciplinar aqueles irmãos, né? Então, imoralidade sexual. A terceira coisa que estava acontecendo, uma das coisas, é que estava tendo desordem no culto. Estava tendo uma desordem até a respeito dos dons espirituais. Antes de 1 Coríntios 12, anteriormente o capítulo fala sobre dons do Espírito. 1 Coríntios 12, tem gente aí? Sim. E havia ali um desrespeito à ceia do Senhor. Então 1 Coríntios 11, Paulo começa a falar sobre tomar ceia dignamente. Então estava havendo até um desrespeito da ceia. Essa igreja era uma igreja que não estava tomando ceia da forma correta, né? Então era uma igreja que estava tendo diversos problemas e desrespeitando até a ceia, onde alguns participando da ceia ficavam embriagados, ficavam bêbados. Outros passavam fome, enquanto uns estavam comendo um monte, uns ficavam embriagados e outros passando fome. Estava tendo confusão no uso do falar em línguas. Então aquele culto era mais uma bagunça e ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo naquele lugar. Então a igreja de Coríntios estava enfrentando muitos desafios internos, intensos, que estava trazendo muito prejuízo para a saúde daquela igreja. Faz sentido? Então a igreja de Coríntios era uma igreja rica em sua espiritualidade, mas era moralmente e na sua doutrina, né? Então moralmente e doutrinariamente ela era uma igreja muito fraca. Então uma igreja que não tinha muita doutrina e também não estava com um forte moral. E isso tudo Paulo começa a esclarecer e combater, escrevendo a sua carta de 1 Coríntios, para corrigir os problemas daquele lugar, ensinando sobre amor, santidade e unidade, que deveria ser a marca de uma igreja saudável. Então,
quando a gente vai ler 1 Coríntios, e essa parte desses versículos, nós precisamos entender sobre isso. Então, para termos uma igreja saudável, um corpo saudável aqui em Botucatu, nós precisamos entender ao menos 3 coisas. A primeira coisa é que o que forma um corpo de igreja? O que forma uma igreja? Uma igreja ela é formada pelos seus membros. Então, como Paulo está dizendo em 1 Coríntios 12, ele começa dizendo: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. E aí ele fala sobre isso também no versículo 14: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Você está entendendo, sim ou não? Então, isso forma o corpo. No versículo 20, assim há muitos membros, mas somos um só corpo. Então, Paulo estava olhando para essa igreja e apontando uma prática de individualidade de cada um. Então, eu não posso, se eu quero fazer parte de uma igreja saudável, eu preciso ser uma pessoa saudável. Você está entendendo, senhor não? Tem muita gente criticando a igreja nos nossos dias, falando a igreja é isso, a igreja é aquilo outro. Mas irmão, a grande pergunta é: como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Como que está o seu interior? Então essa igreja, ela estava sendo exortada com relação à igreja, ao corpo, mas o que estava dando prejuízo ao corpo era a prática e a vida dos membros dela. Tem gente aí? Então, quando eu olho o que forma uma igreja, um corpo, são os seus membros. Então, um corpo é feito de muitos membros. Então, eu não sou igreja sozinho. Eu preciso do dedinho, eu preciso do dedão, eu preciso do pé, eu preciso da mão, do nariz, da orelha. Faz sentido, senhor não? Então, cada um de nós precisa uns dos outros. Então, o que se torna se a gente quer ser uma igreja saudável, precisamos ter membros saudáveis nesse lugar. Então, a igreja, ela não é uma instituição perante Deus. Deus não olha para cá, Ele está enxergando o nome Actos. Você está me entendendo, senhor não? Com todo respeito, né, ao nome que nós temos, né, e a identidade e o DNA que a gente está criando nesse lugar. Mas irmão, eu preciso falar a verdade para você. Deus não está olhando para cá e enxergando Actos. Então, né, esse negócio da gente igual torcida organizada, né? Vamos vestir a camisa do Corinthians, vestir a camisa do São Paulo, do Flamengo e começar a brigar. Não, isso aí é dividir o corpo, entendeu? Então não tem, a gente colocou porque, né, o nome, porque, né, tem que dar identificação. Mas isso não pode provocar divisão no corpo místico de Deus. Quando Deus ele olha para nós, ele vê do céu, ele olha para a terra, ele vê um só corpo. Entendeu? E aqui nós temos um corpo local, que pertence à grande família de Deus. Faz sentido, sim ou não? Sim. Tem gente aí? Sim. Então, Deus ele não olha nome, ele não olha uma placa de igreja. Quando ele olha para a terra, ele não vê instituição, ele vê na igreja um lugar de relacionamento. Quando Deus ele olha para cá, ele está olhando para essa casa aqui agora, ele está vendo pessoas. Então, pessoas que formam um corpo de Cristo. Então, quando ele olha para cá, ele está vendo eu e você. Então, o reino de Deus se move em relacionamento. Então, para um corpo funcionar, se a gente aqui, né, juntar todo mundo, formamos um corpo. Então, para esse corpo funcionar, ele precisa estar saudável. Você consegue falar isso comigo? Você precisa, olha para o seu irmão, fala assim, ó, você precisa estar saudável. Aí agora você olha para ele e fala assim, meu irmão, me ajude a ser saudável. Faz sentido, senhor não? Vamos lá. Então, vamos lá, se a gente está falando sobre o Léo ser saudável, o Thomas ser saudável, o Cal ser saudável, então a gente precisa olhar
para uma outra pergunta. Então, o que forma o nosso ser? Se eu quero ser alguém saudável, o que forma o meu ser? Então a Bíblia vai nos apontar que o nosso ser, ele é formado por espírito, alma e corpo, ok? Então você é um espírito, amém? Você não é uma alminha, você é um espírito, amém? Você é um espírito que tem uma alma e habita dentro de um corpo. Você consegue repetir isso comigo? Eu sou um espírito, que tem uma alma, e habito num corpo. Então Deus formou o homem do pó da terra, soprou o seu espírito, e só por causa disso que ele se tornou uma alma vivente. Fez sentido? Então você não é o corpo que tem a alma e possui o espírito, não, é o contrário, tá? Então assim, você vai receber um corpo glorificado, mas a vida é espírito, tá? Então Deus, ele é espírito, então a espiritualidade, ela vem antes, dessa matéria, então Deus, ele já era quando ele criou a criação. Faz sentido? Então ele já era quando ele falou haja, a terra, e houve a terra, então nós somos formados desse lugar. Então quando eu olho para isso, eu preciso então compreender que para eu ser um indivíduo saudável, eu preciso ter a minha espiritualidade saudável, a minha alma saudável e o meu corpo saudável. Então a minha pergunta para você é: como que está o seu relacionamento com Deus? Se você é espírito, você precisa se fortalecer no seu ser interior. Então Paulo, numa outra igreja, na igreja de Éfeso, ele começa a orar e começa a orar pelo fortalecimento do homem interior. Então você é formado pelo homem interior e o homem exterior. O homem interior é espírito e alma, o exterior é o corpo. Então o espírito, Paulo está olhando pelo fortalecimento do seu espírito. E como que a gente fortalece o nosso espírito? É através do nosso relacionamento com Deus. Então como que está a sua vida prática das disciplinas espirituais? Irmão, nós não vamos conseguir ser uma igreja saudável se você estiver sendo negligente com o seu relacionamento com Deus. Então é necessário você ter uma vida prática de relacionamento com Deus. Orar não é só no almoço, orar é uma caminhada com Deus. Você precisa ter uma vida de oração, e não é só no seu quarto em secreto, não é só num local específico. O relacionamento com Deus, eu não falo com a Monique só no meu quarto, você está entendendo, senhor não? Só quando a gente se encontra, eu falo com a Monique, se a gente estiver no banheiro, se a gente estiver no quarto, se a gente estiver na cozinha, se a gente sair de casa, se a gente estiver no carro, você está entendendo? E por quê? Eu quero preservar um relacionamento saudável com minha esposa. Tem gente aí? Então, por que com Deus nós só oramos em um lugar? Só oramos em um determinado momento. Então você pode orar sempre, como Paulo ensina. Orar sempre. Você pode ter uma vida, andando e orando. Como que está a sua leitura bíblica? Como que está, o nosso cronograma de leitura bíblica da igreja? Quantos aqui estão com o nosso cronograma? Então, Léo, estou atrasado. Irmão, tudo bem. Eu também atraso de vez em quando. Tudo bem. Mas você não pode negligenciar esse lugar. Você precisa voltar para lá. Entendeu? Você precisa voltar a ler a Bíblia. Você precisa voltar a meditar nas Escrituras. Você precisa voltar para esse lugar de palavra. Faz sentido, senhor não? Então a sua espiritualidade tem que estar ok, irmão. Então a disciplina espiritual, jejum. Sabe, eu acho muito estranho quando as pessoas falam sobre o jejum e falam para a gente jejuar apenas quando alguém está convocando, ou ora uma vez no ano. E para mim não faz muito sentido. Seria muito estranho se eu perguntasse para você, ou alguém perguntasse para mim, falou: Léo, você ora? Oro. Quantas vezes você ora no ano? Uma vez. Meu Deus. Entendeu? Não ia ser estranho? Sim ou não? Eu oro uma vez no ano. E aí, por que com o jejum
a gente não trata da mesma forma. Jejuamos apenas uma vez por ano, ou apenas quando há convocação, irmão. O jejum e a disciplina espiritual e o relacionamento com Deus não tem a ver com um momento, tem a ver com um estilo de vida. Então eu preciso jejuar sempre. Eu preciso ter um estilo de vida de jejum. E isso vai me auxiliar a ter uma espiritualidade saudável. Faz sentido, sim ou não? Isso vai me impulsionar a me esvaziar de mim e me encher de Deus. Então por que muitas vezes as reuniões não são vibrantes ou vivificantes? Porque de segunda a gente está nos enchendo de outras coisas. Então quando a gente vem para a reunião, a gente não está cheio de Deus. Irmão, você não tem que vir para a igreja para se encher de Deus. Você precisa vir cheio de Deus, e na igreja a gente vai transbordar. Amém. Faz sentido, senhor ou não? Sim. É diferente. Então a gente vem para cá, cara, eu já estou cheio. Então eu vejo meus irmãos cheios e nós transbordamos. Entendeu? E aí isso daqui vai gerar frutificação para nós. Então, precisamos cuidar da nossa espiritualidade. A segunda coisa, que o nosso corpo ele é formado pela nossa alma. E a minha pergunta é: como estão as suas emoções? Você precisa olhar para você. A nossa geração é uma geração que sofre com as emoções. E está tudo bem se não estiver bem, entendeu? Isso é ser saudável. É você reconhecer que não está bem e expressar e buscar ajuda e realmente colocar a sua alma diante de Deus, diante de alguém na comunidade mais maduro na fé do que você, que vai te auxiliar, que vai caminhar com você, que vai orar por você. Faz sentido, sim ou não? Que vai trazer uma palavra de conforto e de ânimo para a sua vida. Então é importante nós vivermos esse cuidado das nossas emoções também dentro da igreja. Então a nossa geração é conhecida como a geração mais fraca emocionalmente da história. Só que nós precisamos olhar para isso e buscar então a trabalhar no fortalecimento das nossas emoções. Paulo ele ora pelo fortalecimento do homem interior, e ele ora para que nós sejamos fortalecidos com poder. Entendeu? Então existe poder de Deus para fortalecer o nosso emocional. Eu estava agora esses dias, passando por lutas, desafios, e eu não estava bem, e eu mesmo precisei pedir ajuda. Então eu liguei lá para Curitiba, falei: Marcos, vem para cá, eu estou precisando de você. Faz 2 semanas atrás, Marcos veio agora, passou 2 dias aqui, eu preciso de ajuda. Irmão, você precisa entender que nós não somos seres de outro mundo. A gente é de outro mundo, né? Mas a gente não é de ferro, entendeu? A gente não é de ferro. Até o Homem de Ferro morreu lá no universo da Marvel, entendeu? Até ele morreu, até o Homem de Ferro não era tão de ferro assim. Falaram que ele vai voltar, né? Spoiler. Você está entendendo, senhor ou não? Sim. Então, você precisa entender, eu não sou de ferro, você não é de ferro, entendeu? Dá uma batida assim no seu irmão, assim, ó, devagarzinho, assim, vai ser tuk-tuk, né? Assim. Vê se faz som de metal. Não faz. Entendeu? Você não é de ferro. Olha para a pessoa e fala assim, ó, você não é de ferro. Aí agora você vai falar assim, ó, ainda bem que eu não sou de ferro. Porque se você fosse de ferro, irmão, você não ia sentir emoção. Se você fosse de ferro, você não ia sentir alegria e nem tristeza. Deus te criou com emoções, e está tudo bem você chorar, está tudo bem você não estar bem, mas você precisa apresentar suas emoções diante do Senhor, porque Ele pode curar suas emoções. O Senhor pode liberar poder para o nosso interior. Então vamos parar de ficar numa prisão da nossa geração, de Instagram e de vida falsa, de falar que está tudo bem, irmão. Não está tudo bem. Uma coisa clara, Jesus não está aqui, então não está tudo bem. Você está entendendo, senhor ou não? Ainda a gente não está na Nova Jerusalém, então não está nada bem aqui. Não está nada bem aqui. Então para com isso.
de tentar viver uma vida de aparência. Não, isso é a nossa geração que está fazendo. Agora, uma igreja saudável vai ter membros saudáveis que têm vulnerabilidade entre eles. E reconhece, pede ajuda. E eu não tem nenhum mal em eu chegar no Gustavo, no Gabriel, no Ulisses e falar: cara, eu não estou bem, ora por mim. Eu não sou um homem, né, com poderes super espirituais, sei lá, entendeu? Eu sou um homem comum. E todos precisam de cuidado. Então é um tempo, se a gente quer ser uma igreja saudável, nós precisamos viver uma unidade saudável, precisamos nos nossos dias de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Então, quando eu olho para o distanciamento da igreja, eu vejo uma fé burra no meio do corpo de Cristo, entendeu? É uma fé que não é inteligente, porque a gente tem um lugar que era para a gente ter um cuidado mútuo entre nós, e a gente pode usufruir disso, e o melhor de tudo, sem pagar nada, entendeu? É de graça. O Gabriel não teve que pagar nada para a gente estar junto agora na sexta. Na verdade, eu paguei café dele. Entendeu? Faz sentido, sim ou não? Irmão, vamos lá. A gente precisa desse lugar no meio do corpo de Cristo. Então, as nossas emoções precisam estar sendo saudáveis. E quando a gente fala saudável, não é que precisa estar bem o tempo todo, entendeu? É realmente combatendo isso, né? Então não precisa estar bem não, está tudo bem não estar bem, entendeu? Você precisa entender isso um pouquinho, né? Que a gente vai ver o que está sendo muitas vezes pregado, né? O falado, né? E parece que a gente tem que estar bem o tempo todo, né? Irmão do céu, como que, né, a gente vai pegar para as mulheres, e aí a mulher acabou de parir um bebê, eu estou com uma mulher lá que acabou de parir um bebê, então é fácil eu olhar para isso, e eu achar que ficar sem dormir, que o neném chora e tem que mamar, e tem que dor aqui, tem a dor lá, e eu olhar e falar assim para ela: não, você tem que estar bem, meu Deus do céu, tem dor, fica sem dormir, tem desafios, tem hormônios, você está entendendo? É óbvio que uma hora não vai ficar bem, mas a gente quer passar uma imagem, né? Aí posta lá no Instagram sorrindo, e está tudo bem, né? Mas por detrás daquele sorriso tem uma amargura profunda, uma tristeza profunda. Irmãos, a gente não precisa estar nesse lugar, a gente precisa sair desse lugar, a gente não precisa de máscara no meio da igreja, né? Quem vestia máscara, Jesus chamou uma geração de máscaras, ele usou a palavra hipócritas. Hipócrita é aquele que é um ator, ele interpreta um papel que ele não é, e ele estava falando isso para os religiosos: vocês são hipócritas. Então eu não quero ser um hipócrita na minha geração, que a gente possa sair desse lugar e buscar viver uma espiritualidade emocionalmente saudável. Tem gente aí? Amém. Mas o nosso ser, ele também é formado pelo nosso corpo. 1 Timóteo, abre comigo, 1 Timóteo, deixa um dedinho aí em Coríntios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo está falando para Timóteo: vamos ler do 15, ele diz assim, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Versículo 16, atende bem para a sua própria vida, e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que te ouvem. Então ele está falando, em outra versão, fala assim, tenha o cuidado de ti mesmo. Então, Paulo está exortando Timóteo a cuidar da sua saúde. Tenha o cuidado de você mesmo. Tenha o cuidado da sua saúde. Irmão, tem muita gente que não está bem emocionalmente, não está bem espiritualmente, porque a sua saúde não está bem. Entendeu? Então o seu corpo,
né? Você é formado por espírito, alma e corpo. E o nosso corpo é aquilo que nos alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Então assim, ó, se eu tocar no Thomas, isso daqui vai gerar uma emoção em mim e algo acontece aqui dentro. Então, quando a gente come, né, chocolate, a gente sente o quê? Alegria, sim ou não? Quantos ficam tristes quando comem chocolate? Ninguém, né? Então assim, eu como chocolate, meu irmão, eu não estou comendo chocolate faz 2 anos, então faz 2 anos que eu não estou feliz, né? Então assim, quando a gente come chocolate, dá uma alegria, sim ou não? Porque o nosso corpo alimenta a nossa alma, né? Então assim, muita gente não está bem nas suas emoções, não estão bem na sua espiritualidade, porque o corpo não está bem. Então você precisa cuidar do seu corpo. Como que está a sua bateria de exames? Como que está a sua saúde? Às vezes tem gente que está, né, enfrentando lutas, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa aqui, né? Tenho a Ellen, né? A Ellen enfrenta lutas, né, pessoais, por conta do baixo ferro, que desce, cai, toda hora ela está lutando com a anemia, tem que tomar ferro. Então assim, ela não está sem energia porque a Ellen não tem energia. Não, é porque o corpo dela necessita de mais ferro. Faz sentido, senhor ou não? A Monique está assim agora. Ela também está com queda de ferro e está com anemia. Então assim, ela não é porque ela está desanimada, não é porque ela está desanimada, é porque está faltando ferro para o seu corpo. Entendeu? Então a gente precisa entender como nós funcionamos. Então se a gente quer uma igreja saudável, nós precisamos eu preciso ter uma espiritualidade saudável, emoção saudável no indivíduo e também um corpo saudável. Faz sentido, senhor ou não? E aqui, algo que eu tenho entendido de Deus e está me ajudando muito. O ano passado eu emagreci 10 quilos, em 2024. Foram 10 quilos a menos. Comecei o ano com 93, terminei com quase 93, terminei com 82. Cheguei até a estar com 79 no ano passado, mas daí depois eu dei uma engordadinha a mais. O ano passado, né, foram 10 quilos, né? E querido, eu já tentei fazer dieta, não deu certo. Eu já tentei fazer um monte de coisa e não dava certo. E assim, por quê? Eu queria, né, só nessa pegada de ser saudável, ser saudável, ser saudável. E assim, mas eu não conseguia, não tinha muita disciplina para isso, né? E ainda estou praticando e buscando ter disciplina, ainda não estou perfeito nisso. Mas o que me ajudou no ano passado e trouxe muita clareza para mim é viver uma vida segundo os propósitos de Deus na minha geração. Então eu estou consciente da missão de Deus na minha vida e eu não quero abortar essa missão por negligência da minha saúde. Fez sentido? Isso me fortaleceu como nunca antes. Fechei a minha boca como nunca antes. Tive disciplina como nunca eu tive. E consegui perder 10 quilos. Como eu já havia perdido uma vez, mas retornou tudo de volta. E não voltou. Você está entendendo? Está bem. Estou mantendo o peso. Então assim, às vezes o que vai te ajudar a ser uma pessoa saudável é você redimir, né, e levar para a cruz, né, e para o evangelho as suas motivações. Então tem gente querendo ser saudável só por manter uma boa aparência. Léo, é errado isso? É claro que não. Mas experimenta agora, não apenas pela sua aparência, né, e às vezes, né, a vaidade é problema sim, mas não é por conta disso, mas porque você quer se preservar para você ser um pai, né, que vai ter saúde para cuidar dos seus filhos, para você ser um avô que vai cuidar bem dos seus netos, para você ser alguém que vai ter muita vida para desfrutar de pregação do evangelho, discipular pessoas, não abortar o plano de Deus na sua vida. Faz sentido, senhor ou não? Isso tem me dado disciplina, para eu poder melhorar a minha qualidade de vida e na minha saúde. Olhar para uma vida segundo a ótica dos propósitos de Deus. Isso tem fortalecido poderosamente e dado a disciplina que eu não tinha para eu poder cuidar da minha saúde pessoal. Tem gente aí? Amém. Então nós precisamos olhar para esse lugar.
Então, se nós queremos uma igreja saudável, nós precisamos de membros saudáveis. Aqui nesse lugar, quando a gente vai falar sobre a saúde, né? Você precisa comer bem, você precisa se exercitar bem, e você, pelo menos 3 coisas, precisa dormir bem, né? Descansar, né? Então, comer, exercitar e dormir, né? Comer eu estou bem, né? Fazer exercício, né, eu não estou tão assim, estou melhor que eu estava antes. Dormir, eu durmo pouco, né? Estou melhorando. Beber água, né? Você precisa beber muita água. Faz sentido, sim ou não? Então, dentro da igreja, nós precisamos comer bem. Essa igreja precisa de uma sã doutrina, precisa de uma palavra muito boa, precisa de ensino correto. Se a gente quer ser um lugar saudável, cuidar da espiritualidade, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler bons livros, você, entendeu? Você precisa ouvir bons ensinos, né? Ser capacitado para você ter uma espiritualidade saudável, e assim a gente vai formando. A segunda coisa, a igreja ela é formada por um conjunto de famílias, irmãos. A igreja ela é formada por várias famílias. Na metade do ano passado, a gente estava com a igreja, tinha 20 pessoas vindo na igreja, e na metade do ano passado, de repente, a igreja de 20 vem para 30, e só veio uma família para cá, só veio a família do Gabriel, a Marilene, veio o Kennedy, a Ana, veio a Aninha, veio o Cal, veio o Rose, veio o Heitor, né, assim, quase tudo a mesma, cara, cresceu 10, né, porque é a mesma família, faz sentido? Então a igreja, ela é um lugar de família, então ela não tem a ver com instituição, ela tem a ver muito mais com relacionamento e algo familiar, amém? Então a igreja ela é formada por família, e a minha pergunta é, como está a sua família? Como está o seu núcleo familiar? Né? Para o casado, né? Paulo vai falar sobre o casado, ele cuidar das coisas de casado, e o jovem cuidar das coisas do Senhor. Então, para o casado, para quem já tem marido e mulher, irmão, você precisa cuidar da sua esposa. Irmã, você precisa cuidar do seu marido, né? Você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa cuidar da sua casa. Então, a gente vê muitas igrejas e formando ministérios, e aí o cara flui muito no ministério, mas a casa dele está quebrada. Ou a mulher, é uma mulher que está lá, ora, irmã atuante na igreja, mas a casa está suja, de perna para o ar. Você está entendendo? Então assim, irmão, primeiro, para quem é casado, você precisa cuidar da sua casa, entendeu? O solteiro, você tem liberdade diante do Senhor, para você servir a Cristo, e seja apaixonado por Ele, esteja em tudo, de madrugada, turno de oração, vigília. Irmão, o solteiro, não fique em casa dormindo, você está na melhor fase da sua vida, você está na melhor fase da sua vida, vá servir o Senhor com todas as suas forças, vá pregar o Evangelho, vai viver essa realidade. A Bíblia diz, né, João diz, jovens eu escolhi porque vocês são fortes, então tem força na juventude, então você tem liberação de Deus para, cara, fluir para o Senhor, gastar sua vida para o Senhor, e saiba que essa temporada, ela passa, então não perca tempo, entendeu? E saiba que quando você casar, você vai ter que cuidar também da sua casa, né? Então 1 Timóteo, vamos lá para 1 Timóteo de novo, 3, do 2 ao 7, a palavra de Deus diz, 1 Timóteo, do 3, 2 ao 7, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar,
Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, olha só, o que eu quero chamar a sua atenção para isso. Você pode olhar, mas Léo, eu não fui chamado para ser bispo de igreja, né? Eu não tenho vocação para ser líder, né? E aqui ele está falando, essa palavra bispo é de presbitério, né? Então assim, não fui chamado para estar aí no governo de igreja, mas o que eu quero que você entenda é que Paulo está falando isso para Timóteo, para ele ordenar líderes da igreja. E quando a gente olha para Jesus, Jesus era um líder que se movia pelo exemplo. Então tudo que Jesus ele fazia, ele falava para os seus discípulos fazerem. Você está entendendo, sim ou não? Então Paulo está falando para Timóteo, você precisa estabelecer líderes assim, porque a igreja saudável precisa ter famílias saudáveis. Então eles vão ter alguém em quem eles vão buscar referência, eles precisam ter alguém que é parecido com Jesus, eles precisam ter alguém que é marido de uma só mulher, que governa bem a casa, que não é apegado a dinheiro, entendeu? Que não tem vaidade. Você está entendendo, sim ou não? Eles precisam ter um modelo de Jesus andando e alguém que eles podem reconhecer e falar, olha, eu preciso ser uma mulher assim, eu preciso ser um homem assim, eu preciso criar meus filhos assim, eu preciso governar minha casa desse jeito. Faz sentido, sim ou não? Então, a igreja é o lugar de famílias saudáveis. Então isso também impacta na sua vida. Você precisa ser alguém que vá ter uma família saudável. Então nós temos princípios e valores bíblicos que vão fundamentar a família. Quando a gente olha para a narrativa bíblica, Deus ele fala em termos familiares. Para começar, em Salmos ele fala que ele faz o órfão habitar em família. Outra coisa, quando Deus ele criou o mundo, ele criou um jovem solteiro? Não, ele criou Adão e só o Adão. Não é verdade? Ele criou. E aí ele viu lá o Adão, ele falou, esse Adão está trabalhando sozinho, tadinho dele. Procurou na galinha, a galinha não parece com Adão. Procurou na zebra, não parece com Adão. Não vai dar match, que a galera jovem fala, não deu match, não deu match aqui. E aí, ele falou, vou ter que fazer, a fala de Deus, não é bom que o homem viva, vou fazer para ele uma auxiliadora idônea, uma Ezer Kenegdo, é a palavra no original, alguém que vai auxiliar esse cara, porque sozinho ele vai dar problema, Então Deus já sabia que o homem não ia ter sucesso, ia ter que criar uma mulher que é a companheira idônea dele, entendeu? E aí cria, e aí Deus traz a missão, traz tudo, e se move com uma família, cara. E aí depois, vem de Adão, nós temos também uma outra família, Deus recomeçando a terra com a família de Noé. Depois a gente tem uma outra família, Deus olhando lá para Abraão, e fala para Abraão, Abraão, sai aí da sua parentela, que os seus parentes só estão fazendo, coisa que não é legal, só estão adorando outros ídolos e tal, então sai aí da parentela, não é legal ficar nesse lugar, mas pega você, a sua esposa, a sua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí ele fala para Abraão, em ti, na sua família, serão benditas o quê? Todas as famílias da terra, inclusive eu e você. Então, quando a gente olha lá para Israel, a nossa família está sendo abençoada por conta da nação que Deus formou a partir de Abraão. Então, existe bênção de Deus para a família. Então, a obra de Deus sempre vai ser através da família, irmão. Então Deus quer abençoar a minha e a sua família. Então se a gente quer ter uma igreja saudável, a gente precisa homem nessa igreja entendendo o seu papel. E nós precisamos mulheres nessa igreja entendendo o seu papel. Nós precisamos de uma juventude que entende o seu papel. Nós precisamos de pessoas que estão caminhando sobre uma visão de Deus.
Então, eu tenho estudado já faz anos sobre o que é ser um homem segundo o coração de Deus. A Monique tem estudado também o que é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Porque aqui no reino de Deus não é machismo e nem feminismo, cara. Então Deus não é machista e nem feminista. Ele criou homem e mulher, e para homem ele deu característica de homem, e para mulher, característica de mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Amém. Então eu nunca vou conseguir fazer o que a Monique faz, e graças a Deus, porque ia me sobrecarregar. Você está entendendo, senhor não? Ela é muito mais forte do que eu. Monique consegue parir uma criança e em uma semana está lá limpando a geladeira de casa. Rapaz, se fosse eu parindo, eu ia fazer isso, acho que só o ano que vem. Homem, cara, o homem pega uma gripezinha e faz assim, ele traz o café para mim, a água, o chá. Você está entendendo? Meu Deus. Agora a mulher está lá doente, irmão, está com a criança aqui, o negócio, né, o cabo da vassoura aqui, e limpa aqui, e depois se levanta, entendeu? Cuida do marido e faz e organiza tudo. Meu irmão, então graças a Deus que eu não faço o que a Monique faz. Eu não tenho a habilidade que ela tem. A Monique tem uma habilidade de reunir a família que eu não tenho. Entendeu? O homem foi criado para dar proteção, provisão e visão familiar. Então em casa não vai faltar provisão, porque Deus é o provedor daquela casa, e Ele usa a minha vida para isso. Amém. Entendeu? Então Deus é aquele que traz a visão para aquela casa, e Ele usa a minha vida para isso. Ele é o protetor daquela casa, e Ele usa a minha vida para proteger a minha família. Então esse é o papel do homem. Então, e a Monique, se ela tentar fazer o que eu faço, irmão, vai dar muito ruim. Entendeu? Ela não vai conseguir. E ela vai cansar. Eu já tentei várias vezes, né, que ela gosta, a Monique é meio impetuosa, né? Então, ela queria fazer algumas coisas. Eu falei assim, amor, pode ficar, né, faz. E aí ela pegava e falou assim, amor, eu não quero fazer mais. Mas por quê? Não, estou cansada. Eu falei, então tá bom, então devolve para mim, deixa que eu faço, porque para mim não me cansa. Entendeu? Porque não era o que era para ela fazer. E tá tudo bem. Faz sentido, irmão? Então, homem não é melhor do que mulher. E a mulher também não é melhor do que um homem. Então, essa guerra que o mundo está tentando, né, fazer entre o homem e a mulher, irmão, dentro da igreja não. Né, Deus ama o homem e se revela a partir do homem. E Deus ama a mulher e se revela a partir da mulher. Então, numa igreja saudável, a gente vai entender, homem entendendo o seu papel, mulher entendendo o seu papel, formando famílias fortes, e a gente vai ver uma igreja forte avançando. Você está entendendo, senhor não? Gente querendo ter filho, 2, 3, 4, 6, 10, meu Deus do céu, né? 30, meu Deus, aí é demais, irmão, é muita fé, né? Mas você vai ver as coisas diferentes, porque a gente está olhando família segundo as Escrituras, amém? Amém. Então, igreja é formada a partir da família. E o terceiro e último, a gente vai encerrar por aqui, que para a gente ter uma igreja saudável, nós precisamos ser uma igreja saudável, né? Então, esse lugar de igreja, 1 Coríntios 12, ele está dizendo o seguinte, 1 Coríntios 12, no versículo mais à frente, 25, vamos ler o 24, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, versículo 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Uma igreja saudável, irmão, é fruto de pessoas saudáveis, é fruto de famílias saudáveis, que irão culminar numa cidade saudável. Então, se nós queremos uma cidade saudável, Botucatu seja uma cidade bíblica, nós precisamos ter uma igreja saudável, famílias saudáveis, indivíduos saudáveis, e para isso, nós precisamos cuidar uns dos outros nesse lugar. Assim como para você ter um corpo físico saudável, nós precisamos de boa alimentação. Para ter uma igreja saudável, nós precisamos de ter uma boa palavra prática,
que vive a verdade em amor, um lugar onde os membros vão ter um cuidado mútuo, uma responsabilidade mútua, onde entra pela porta e não é só institucionalmente o pessoal do Boas-Vindas que tem que cuidar de quem chegou. Não, irmão, a gente vive hospitalidade nesse lugar. Então chegou alguém, a gente quer receber essa pessoa. Seja quem for, se tiver escala ou não, a gente vive hospitalidade. A gente recebe bem, a gente ama, a gente entende a verdade em amor. Você está entendendo, sim ou não? A pessoa que está servindo no Boas-Vindas, ela é um reflexo, e ela vai nos ensinar o que é ser hospitaleiro. Ela vai ser uma referência para nós. Olha, eu preciso ser igual a essa pessoa. Ela é tão gentil, ela é tão educada, ela sorri, ela ora. Então, quando a pessoa entra para cá, cara, eu posso orar para você de novo? Mas de novo? Ele já orou para mim na porta. Não, é que eu quero praticar o que ele está praticando. Faz sentido, sim ou não? É esse lugar. Então, quando a gente entra numa igreja saudável, ninguém passa desapercebido. É verdade. Porque nós queremos cuidar uns dos outros. Então não precisa ser um lugar, e não deve ser um lugar centrado na figura do pastor, onde é o pastor que faz visita para todo mundo. Irmão, vamos lá. Haja gasolina e haja tempo, né? E isso não gera saúde na igreja. Agora, irmão precisa visitar irmão. Entendeu? Membro precisa visitar membro. A gente precisa emprestar o nosso ombro uns para os outros. Precisa emprestar o nosso colo, o nosso ouvido. De vez em quando a nossa boca, né? Para falar a verdade, que o irmão está caminhando meio errado. A gente vai ter que falar com ele para ele voltar. Faz sentido, sim ou não? A gente precisa disso. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é quando a gente olha e se relaciona. A gente ama de verdade. Entendeu? Se preciso for, a gente dá a vida uns pelos outros. Isso é igreja de verdade. Irmão, nós não começamos essa casa para a gente ser uma instituição. Eu não quero ser um lugar institucional. Eu não quero fazer parte de um lugar onde a gente se relaciona por cargo, um negócio meio... dá até a ânsia de pensar disso. Você está entendendo, senhor? Não? Mas a gente precisa se relacionar de verdade. Igreja tem mais a ver com família. Deus fala em termos familiares. Jesus chamou gente estranha, que ele nunca tinha visto na vida dele, para caminhar junto com ele. E ele dividiu 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio da vida dele, com gente estranha, formando eles e ensinando eles a viver família. Eles viveram comunhão intensa, foram para a mesa, eles entenderam o que era essa comunhão profunda. E essa igreja nasceu como reflexo de um corpo saudável. Jesus é o corpo saudável. Quando eu olho para Jesus, eu vejo ele jejuando 40 dias. Quando eu olho para Jesus, eu vejo ele indo para o monte, né, e se retirando para orar. Quando eu vejo Jesus, eu vejo ele praticando relacionamento, olhando uns para os outros. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus visitando a sogra do seu amigo chamado Pedro. Vamos lá. Porque a sogra dele estava doente, irmão, vamos lá. Sabe, não é dia e horário marcado para visita. Irmão, não é isso, entendeu? Não é sobre algo como uma engrenagem. A igreja tem a ver com um organismo vivo, tem a ver com vida que flui, entendeu? Tem muito mais a ver com essa vida prática. Isso é igreja. Igreja é lugar de relacionamento. Irmão, esses dias eu estava levando a Monique lá na maternidade, que ela estava passando mal. Eu saindo do meu carro, a porta do meu carro voltou, eu nem vi, bateu no meu dedão, tá aqui ó, roxinho até agora, né? Depois de 19 dias do ocorrido quase. Agora ele está melhorando. Meu irmão, foi uma dor violenta nesse dedo, né? Assim, cara, na hora parecia que o dedo ia sair, eu quis, né, assim, quase soltei palavras que eu não podia, né? E assim, doeu muito, e eu lá com o dedo, o guarda olhou para mim e falou, rapaz, isso dói, né? Eu falei, dói, cara, estava doendo, e coloquei na água gelada e doía mais, eu falei, meu Deus do céu, e fiquei com aquele dor, e aí no dia seguinte começou a doer mais, eu colocava o dedo aqui assim, ó, eu sentia um outro coração pulsando, no dedão, né? Sentia o meu coração saiu daqui e foi pro dedão, muita dor.
Sabe o que eu tive que fazer? Fui no médico, no PS adulto. Aí cheguei lá, a doutora pegou, fez 2 furinhos pequenos com a agulha na unha para sair o sangue. Eu fiquei olhando para drenar o sangue. Esse furo não vai sair não, né? Mas é esse sangue daí, né? Fui na farmácia, comprei remédio, peguei uma agulha, comprei uma agulha na farmácia. E aí sentei eu lá em casa. Meu dedo estava doendo, né? A doutora não estava sentindo a dor do meu dedo, né? É por isso que ela fez 2 furinhos pequenos. Mas eu estava sentindo, estava doendo muito, né? E eu estava com a mão lá assim, coloquei lá e comecei a furar com a agulha. E fiz 3 furos por falta de 2, né? Fiz 3. E aí comecei a drenar o sangue devagarinho. A dor foi indo embora, foi melhorando. Agora tá começando a ficar sem dor. Sabe, a doutora na hora de me examinar, fez lá a mão pesada, doeu e tal, porque ela não era parte do meu corpo. Mas eu reconheci a dor do meu dedão, porque ele pertencia ao meu corpo. Se a gente quer ter um corpo saudável em Botucatu, a gente precisa perceber a dor uns dos outros. Às vezes tem irmão que é só uma unhinha aqui. A gente precisa enxergar essa unha na vida da igreja. Irmão, Léo, não vou conseguir enxergar todo mundo. Entendeu? A igreja não deve ser centralizada na figura de uma só pessoa. Jesus olhou para aquela multidão e falou: olha, estão tudo aflito e tão exausto, como ovelha muda e sem pastor, né? E aí ele olhou para os seus discípulos e falou assim: ó, rogue ao Senhor da seara, porque nem vocês vão dar conta dessa multidão, e peçam o quê? Mais trabalhadores para a sua seara. Precisa ter mais gente conectada com Jesus para a gente cuidar uns dos outros. Você está entendendo, senhor? Isso é igreja. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos viver a vida da igreja. Nós precisamos visitar uns aos outros. Sai da sua rotina, cara. Para a sua rotina, abre a sua vida. Pelo amor de Deus, abre a sua vida. Eu reconheço que muitas vezes você não está bem, mas abre a sua vida, cara. Deixa Jesus entrar através da vida do irmão. Para de achar que Deus vai ser na sua vida só você sozinho lá trancado no seu quarto. Muitas vezes você vai ficar trancado sozinho no seu quarto com ansiedade, às vezes depressão, ou precisando de conversa, e ninguém vai te ver lá, entendeu? E você precisa pensar bem do outro, porque a vida é essa. Agora, quando você escolhe com coragem pedir ajuda e viver a vida da igreja, você está dando oportunidade para a vida de Cristo conectar na sua vida, e você experimentar do poder de Deus fluindo nesse lugar. É esse o chamado de Deus para nós. Viver uma vida de verdade, uma igreja de verdade, onde oramos uns pelos outros, cuidamos uns dos outros, vivemos a vida da igreja, visitamos uns aos outros, servimos uns aos outros, honramos uns aos outros, confessamos pecados uns aos outros, tem uma realidade prática de comunhão. Isso é igreja saudável, isso é o corpo de Cristo bem ajustado, como Efésios diz. Crescer nesse lugar de edificação mútua. A igreja é uma família, e quando um ente da família adoece, todos querem ajudar. Vamos lá. É isso que Deus quer fazer no nosso meio. É isso que Ele quer fazer na vida da igreja. É uma igreja que se move em termos familiares. Quantos aqui desejam viver isso? Fica em pé no seu lugar. Irmão, se essa palavra está falando ao seu coração, comece a orar no seu lugar, falando: Senhor, me ajuda a viver isso. Eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ter uma família saudável, e eu quero ser parte da construção. O nome da série é Construindo uma Igreja Saudável. Então você faz parte dessa construção. Jesus te chamou para ser um servente de pedreiro dessa obra. Nós precisamos construir
essa casa juntos. Nós não vamos conseguir construir esse lugar sem a sua ajuda. Nós precisamos uns dos outros. Então comece agora a se dispor do seu coração e fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte da tua igreja, eu quero fazer parte da edificação desse corpo saudável. Senhor, usa a minha vida nessa cidade, usa a minha vida aqui em Botucatu, usa a minha vida nesse lugar. Eu quero viver isso, Senhor, eu quero viver isso, Senhor, eu quero viver isso, Senhor. Se você não está conseguindo, já tentou, reconhece isso diante do Senhor. Deus não tem problema com a sua fraqueza e com a sua vulnerabilidade. Então comece a falar: Senhor, eu já tentei e não consegui, mas eu quero a sua ajuda. Espírito Santo, me ajuda, me fortalece agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, envia o teu Espírito sobre nós, envia o teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Nos ajude a ser esse lugar que tem cuidado mútuo, esse lugar que olha uns para os outros, esse lugar saudável. Espírito Santo, nos leva de maneira poderosa, nos leva e nos conduza de maneira respeitosa, nos leva e nos conduza através do teu amor. Gera cura nessa igreja, gera cura, derrama unção no Espírito, derrama unção agora, unção do alto para a gente viver a tua palavra em amor, em amor, em amor. Senhor, em nome de Jesus, derrama unção, derrama unção. Nós oramos Isaías 61 sobre nós, o Espírito do Senhor sendo derramado sobre a vida da igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.